Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é a Débora, professora do cursinho Ideia, e hoje nós falaremos sobre um assunto muito maravilhoso, de uma disciplina que é mais maravilhosa ainda, que são os relevos e processos erosivos. Quando a gente fala sobre relevos e os processos erosivos, nós temos que ter em mente que esse assunto ele é pertencente a uma ciência muito grande, que é a ciência da geomorfologia. A geomorfologia ela é a ciência que estuda as formas da superfície terrestre. Como aqui o nome mesmo já diz, geo significa terra, morfo significa a forma e logia é o estudo. Então, é o estudo da forma da terra, tá? E estudar as formas da terra, nós temos que entender primeiramente os agentes que atuam para que esse relevo seja formado, tá? Para ele ser formado, é claro que tem que existir agentes que formem esse relevo, tá? Então, os agentes do relevo, a gente pode caracterizar eles como formadores e modeladores, tá? Os formadores, nós podemos dizer que são os fatores endógenos, tá? Esse prefixo endo é de interno, então já caracteriza que esses fatores são agentes internos da Terra, eles ocorrem dentro da crosta terrestre. E os fatores exógenos, né, com esse exo, é de externo, eles ocorrem na superfície terrestre, então eles vão ser os responsáveis por modelarem o relevo. Os fatores endógenos, eles são responsáveis por transformarem, e um dos principais agentes são tectonismo, vulcanismo e os terremotos, tá? Eles são, digamos assim, ligados entre si e são principais agentes exercidos pela movimentação do magma, né? Prosseguindo. O tectonismo, tá? O tectonismo, ele está relacionado principalmente ao movimento das placas tectônicas, tá? Mas o que são as placas tectônicas, né? Bom, a nossa superfície, a crosta, né, que é a camada mais externa e mais superficial da Terra, ela é dividida em blocos. Esses blocos, né, que eles são bem fragmentados, eles ficam sob o magma e eles estão em constante movimento, eles não param de se movimentar, esses blocos rochosos. E eles têm nomes, os movimentos desses blocos rochosos. Nós temos os movimentos convergentes, divergente e transformante. Aqui nessa imagem a gente pode ver mais ou menos como são esses movimentos. O movimento convergente, nós temos aqui o encontro de duas placas tectônicas em que uma mergulha sobre a outra. A mais leve, ela vai sempre mergulhar sobre a outra. Nós temos a transformante, que são, né, esses movimentos laterais. E nós temos o movimento divergente, que são divergindo, né? A palavra já está falando. Então, vai ser uma contra a outra. E dentre esses movimentos, nós temos que levar em consideração que eles são muito responsáveis pelos abalos sísmicos, tá? Eles são provocados por essas ondas de vibrações que ocorrem recorrente nas áreas de encontro de placas. Então, por exemplo, nós temos aqui o encontro dessas duas placas e quando uma se move para trás e outra para frente, nós temos aqui uma liberação de uma energia que estava acumulada. E a liberação dessa energia, ela vai ser liberada em formas de ondas, né? E como nós sabemos, as ondas, elas caracterizam os terremotos, que elas vão chegar aqui na parte mais superficial, formando os nossos grandes tremores de terra. Então, os abalos sísmicos, eles estão super conectados aqui aos movimentos dessas placas. Aqui nessa imagem dá para ver perfeitamente, né? Nós temos aqui esses grandes fragmentos, né, que são as nossas placas. Nós temos aqui nós estamos situados, o Brasil, que é na placa sul-americana. O Brasil, ele não tem movimentação tectônica há muitos anos, né? Milhões de anos.
Porque nós estamos aqui situados numa área muito estável. As áreas de borda, né, aqui como no Chile, são os locais que têm maiores tremores de terras, que nós temos o desenvolvimento de vulcões, tá? Então são áreas muito instáveis que estão o tempo todo aqui no seu processo tectônico. Nós estamos aqui numa área muito estável. Então quer dizer que a gente não tem tremor de terra? Não. A gente não tem tremor de terra relacionado a movimento de placa tectônica, porque nós estamos muito distantes para ser atingidos por esses movimentos. Mas nós temos sim alguns tremores muito baixos, digamos assim, na escala Richter, que são de outras consequências. Aqui no Brasil nós temos algumas falhas geológicas, tá? Por exemplo, a falha Senador Pompeu e a falha Pedro II, se eu não me engano. Que são falhas muito antigas, né? De eras bem antigas, que quando nós temos, digamos assim, um reordenamento das rochas, né, lá embaixo, sob a terra, nós temos sim esses tremores, mas são tremores muito superficiais, assim, a gente não sente como se fosse um terremoto que causa toda aquela catástrofe. Então, assim, é bem tranquilo. Nós não temos essa influência desses abalos sísmicos de bordas de placa, porque nós estamos em uma área bem estável, tá? Mas nós temos aqui outros locais da Terra que vivem em constante instabilidade em relação a diversos fatores, né? Então, nós podemos ser bem gratos por isso. Prosseguindo, o vulcanismo ele é um fenômeno geológico que ocorre no interior para a superfície, tá? E é caracterizado principalmente pelo extravasamento do magma, e o magma, quando ele é expelido, ele é denominado de lava. E ele também gera muitos gases, muita fumaça. Esses sedimentos que saem são chamados de piroclásticos, né? E isso aqui já caiu até em prova, então é bem importante estudar sobre isso. E esse processo de vulcanismo é resultado principalmente de duas características: pressão e temperatura. Então você tem aqui um local com uma pressão super alta e uma temperatura muito, muito elevada. Então, quando nós temos o alívio, desculpa, dessa pressão e dessa temperatura, a gente tem aqui o experimento dessa lava, desse magma, tá? Geralmente eles estão situados em regiões de limites de placas tectônicas. Então, quando nós temos a dinâmica das placas tectônicas, nós temos também geralmente vulcões sendo ativos. Então, você vê que uma coisa puxa a outra, eles são interligados principalmente por conta desse movimento de placas. Os fatores exógenos. A gente falou agora sobre os fatores endógenos, que são os que formam o relevo, e agora nós vamos falar sobre os exógenos, que são os que modelam o relevo. Eles modelam a parte que nós estamos vendo ali superficial. E nós temos dois principais agentes dos fatores exógenos, que são o intemperismo e a erosão. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. O intemperismo ele é a ação anterior à erosão, ou seja, ele é responsável pela decomposição das rochas, preparando-as para a intervenção dos processos erosivos. Como assim, né? Então, o processo de transformação, de desagregação da rocha é responsabilidade do intemperismo, por meio da temperatura, da água, a gente vai falar já sobre isso. E quando esses fragmentos eles já estão ali decompostos pelo intemperismo, a ação de levar aquele intemperismo, de varrer, digamos assim, é da erosão, ok? Então, a erosão ela é a ação capaz de desgastar a superfície da Terra por meio do transporte, tá? Então, erosão, a gente tem que pensar logo em que? Transporte de material. O intemperismo físico, ele acontece quando as rochas sofrem desintegração por ação mecânica. O intemperismo físico, ação mecânica.
tá? Lembrem disso. Então, uma estrutura rochosa exposta à variação de temperatura e pressão, após um período prolongado de exposição, começa a se fragmentar. Como, por exemplo, em locais muito quentes, áridos, né, nós teremos elevadas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. Então, esse processo de dilatação com pressão, depois de bastante tempo, nós vamos ter a fragmentação dessa rocha, né? Com esse processo de dilata e contrai, dilata e contrai. Então, esse é uma das características principais do intemperismo físico. O intemperismo químico, tá? É o processo de decomposição dos minerais, né? As rochas, elas são constituídas de minerais. Então, quando o agente principal do intemperismo químico, que é a água, ela entra em contato com esses minerais, vai ocorrer alguma reação, tá? Porque são reações químicas. Então, essas reações químicas, elas vão alterar a estrutura e vão provocar modificações nessas rochas, tá? Aqui nós temos uma imagem que reflete muito bem a questão do intemperismo físico e o intemperismo físico. Aqui é uma rocha calcário, muito provavelmente é um calcário, que é uma rocha solúvel, tá? Então, quando ela entra em contato com a água, ela ocorre o processo de dissolução. Até me engasguei aqui. Então, esse processo físico e químico, eles fazem parte, né, desse fator exógeno, tá? O clima é o fator de maior relevância para o intemperismo, porque se eu vou ter um clima quente, eu vou ter um tipo de intemperismo, né? Se eu tiver um clima que é quente e úmido, como a Amazônia, eu vou ter um tipo de intemperismo, árido é um tipo de intemperismo, regiões polares é um tipo de intemperismo. Então, nós vamos ver que o clima ele vai ser um fator muito determinante para saber qual tipo de intemperismo vai atuar naquele local. Nós temos também o intemperismo biológico, né, que é o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos. Então, raízes, né, árvores no geral, animais, insetos, minhocas, bactérias, tudo isso faz parte do intemperismo biológico, que eles influenciam nesses processos, né, transformando as rochas. Como, por exemplo, as raízes de uma planta, que ao crescer penetram a estrutura rochosa, como tem aqui nessa imagem, que a raiz da planta, o caule, ela foi forte o suficiente para fragmentar esta rocha. Então, ela faz sim parte de um intemperismo biológico. Vocês estão bem, né? Entendendo? Qualquer coisa, deem uma pausa, bebam uma água, vou beber aqui a minha também. Molhem a garganta de vocês e vamos lá. Pronto, a erosão, como eu já havia dito, ela é a ação capaz de desgastar a superfície da Terra por meio do transporte. Então, eu tenho a ação do intemperismo, que vai fragmentar, e depois eu tenho a erosão, que vai ser a responsável por levar, carregar esses fragmentos, tá? Então, ela vai ser principalmente associada ao transporte, tá? Associa a palavra erosão a transporte de material, E nós temos alguns tipos de transporte de material, de sedimentos, né? Nós temos um coluvial, aluvial e eluvial. Parece, né? Quase a mesma coisa, mas eles têm diferença. O coluvial é o transporte pela força da gravidade. Então, se eu tenho um fragmento de uma rocha num local alto e esse sedimento ele é transportado pela força da gravidade, eu tenho um transporte coluvial. O transporte pela ação dos rios, porque nos rios nós temos também o transporte de sedimentos, nós temos aqui um aluvial. E o eluvial é o material que foi intemperizado, mas que ele não foi transportado. Continuou lá, então é um transporte eluvial. Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui na classificação do relevo do Brasil. Como a geomorfologia é uma ciência, digamos, recente, aqui no Brasil nós temos 3 principais classificações. Claro que muitas pessoas estudaram
Mas quando a gente fala sobre geomorfologia, a gente tem que pensar principalmente em 3 nomes super importantes, tá? O primeiro foi o Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, ele é da década de 1940. Quando a gente for analisar essas classificações no geral, não só da geografia, mas de determinadas outras ciências, nós temos que sempre nos ater a quando foi essa teoria, tá? Porque a gente pode entender como essas pessoas elas caracterizaram de acordo com a época que elas estavam vivendo. Então, aqui em 1940, nós temos que ter uma base de como era a tecnologia nessa década, para ele ter esse tipo de critério para classificar os relevos. Então, o Haroldo, né, o Haroldinho, o principal critério dele foi a altimetria. Quando a gente fala em relevo, a gente geralmente pensa mesmo em altimetria. Então, foi o principal critério que ele deu para classificação. E aí ele foi bem original, né? Ele caracterizou planaltos, superfície irregular maior que 200 de altitude, 200 metros de altitude, e planície, superfície aplanada menor de 200 metros de altitude. Só, planalto e planície. E nessa caracterização de planalto e planície, ele desenvolveu 4 planaltos e 4 planícies, tá? Eu botei aqui um mapinha pra gente dar uma olhada. Então, nós temos aqui os principais planaltos. Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional e o Planalto das Guianas. E as planícies amazônica, do Pantanal, costeira e planície dos Pampas, né? A gente vai ver que a mais à frente vai ser cada vez mais desenvolvido essas ideias, mas a gente vê que aqui para a época já é muita coisa, já temos aqui relevos super importantes que hoje nós conhecemos e sabemos caracterizar bem. Nós tivemos os Assib Nassib Absabe, Aziz Nassib Absabe. Meu Deus do céu, essa palavra é muito difícil, o nome desse. Eu chamo ele só de Absabe. E ele foi da década de 1960. O tio Absabe, ele levou em consideração os principais critérios dele foi a geomorfologia, o clima, a hidrografia e a pedologia, tá? As características climáticas, hidrográficas e pedológicas, né? Pedológicos de pé. Não, gente, não é de pé, é de solo. Pedologia é a ciência que estuda o solo. Então, ele levava em consideração clima, hidrografia e os solos. Aqui a gente vai ver que ele desenvolveu depois os domínios morfoclimáticos. Vocês devem conhecer bem e a gente vai ter uma aula sobre isso também. Então, ele falou que os planaltos eram a superfície que supera 200 metros de altitude, porém, o processo de erosão é mais intenso que o processo de sedimentação, ou seja, o relevo que é mais alto, ele vai ser muito mais atacado pela erosão, tá? E essa erosão, ela vai cair, e onde ela cai, ela vai o quê? Sedimentar. Então, o planalto, ele vai ter mais intenso o processo de sedimentação. Porém, a planície, ela vai ser... Não, gente, me enganei aqui, o planalto, o processo de erosão vai ser muito mais intenso. E na planície, a sedimentação vai ser muito mais intensa. Então, ele disse que a planície era uma superfície inferior a 200 metros. Né? Você vê que ele deu só uma complementada aos critérios do outro autor. E aqui ele disse que as planícies elas vão ter um processo de sedimentação muito mais intenso que a erosão. Então, aqui onde é mais alto, a erosão ela vai predominar e na planície ela vai receber esses sedimentos que foram erodidos aqui pelos planaltos. Entenderam? E ele classificou em 7 planaltos e 3 planícies. Né? Ele já deu uma aumentadinha aqui, de 4 para 7. E aqui 3 planícies, tá? Aqui nós temos as principais caracterizações aqui que ele fez. Você vê que ainda tem aqui o Planalto Central, nós temos o Planalto Meridional, aqui o Planalto das Guianas, planície das terras baixas amazônicas, que nós vamos ver depois
né? A planície amazônica é muito conhecida. Vou beber aqui um gole d'água. Tá? Então, ele deu essa maior expansão aqui na classificação do relevo. E nós temos, por fim, o tio Jurandir Ross, que é da década de 1980. E os principais critérios dele foi a morfoestrutura, o morfoclima e a morfoescultura. Então, as formas estruturais do relevo, as formas climáticas e como esses relevos eles eram esculpidos, tá? E aí ele traz aqui 11 planaltos, 6 planícies e ele traz aqui, mais uma coisinha para a gente, a depressão, tá? Não é a depressão que a gente tem de vez em quando, né? É a depressão, que é a classificação que ele traz, que significa o quê? Unidade de relevo que possui área mais baixa em relação às áreas que estão em sua margem. Então, é o relevo que ele vai ter, sim, a sua área mais baixa em relação às outras que estão no seu entorno. E, geralmente, essa depressão, nós vamos ver aqui, como, por exemplo, a depressão sertaneja, que é uma depressão que ela está sobre o processo de erosão. Então, ela é uma superfície de erosão. Nós caracterizamos a depressão sertaneja como uma superfície de erosão. E aqui eu vou mostrar o mapazinho para vocês. Ele é bem mais detalhado, ele classifica muito mesmo. Não vai dar tempo eu vou falar aqui, né? Mas vocês podem voltar aqui e dar uma olhadinha na classificação do Jurandir Ross, tá? Esses três são os três principais que sempre caem nas provas, que sempre são abordados e tudo, ok? E aí nós vamos falar só um pouco aqui sobre os tipos de relevo, mas nada muito aprofundado, pra gente também não comer tanto tempo. Então nós temos alguns relevos em bacias sedimentares, e esse relevo em bacia sedimentar é o tipo de formação principalmente relacionada a um local que teve uma depressão de relevo, uma área rebaixada, e com o passar do tempo ele foi acumulando ali sedimentos vindos de áreas que estavam sendo erodidas. Então, nós temos aqui um local mais baixo, um local que está sendo erodido, e os sedimentos dessa erosão vão sendo depositados aqui e desenvolvendo uma bacia sedimentar. Nós temos exemplos como chapadas, mesas, morro testemunhos e cuestas. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui o morro testemunho e uma cuesta. A gente pode ver aqui mais precisamente como é o morro testemunho. Esse relevo aqui ele foi erodido e nós tivemos aqui uma parte que não foi, porque aqui se sobressaiu o que nós chamamos de erosão diferencial. Então, os minerais que estavam aqui nessa parcela aqui, nessa porção de terra, né, desse relevo, ela foi muito mais forte para aguentar o processo de erosão. Então, todo o entorno dela foi erodido e ela continuou. Por isso que nós chamamos de morro testemunho. E a cuesta, nós temos aqui esse formato, que nós temos aqui o fronte, e o reverso, ele é um pouco descido. Então, nós temos um relevo que ele sobe, e a parte de trás dele, do reverso, ele vai descendo, tá? Geralmente, esse é a característica da cuesta. Os relevos em escudo cristalino são os relevos mais antigos que nós temos da era pré-cambriana, que é a primeira era geológica. Nós temos a era pré-cambriana, nós temos o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Então, esse pré aqui é o primeiro, tá? É o mais antigo. Então, as rochas desse período, elas são as mais antigas, ok? Nós temos exemplos como maciços, Inselbergs, Neck. Aqui nós temos o Inselberg, muito conhecido no Ceará, na cidade de Quixadá, que é a Pedra da Galinha Choca. O Inselberg, ele é um relevo isolado numa superfície de aplanamento. Então, nós temos aqui no entorno uma superfície bem baixa e nós temos esses relevos super altos que nós denominamos Inselberg. O Neck, ele é, digamos assim, os vestígios de um antigo vulcão. Então, nós temos aqui um vulcão muito antigo, que não está ativo há muitos anos,
tá? E nós denominamos como NEC. E nós temos também os dobramentos modernos, que são esses relevos constituintes principalmente por dobrados por orogênese, tá? Que é esse processo de encontro de placas, e nós temos o experimento, né, desse material que sai desse encontro de placas formando essas cadeias de montanhas. E geralmente associado a placas tectônicas. Elas são recentes, digamos assim, no tempo geológico, elas são recentes, são do Mesozoico ao Terciário. Como aqui no Brasil nós não temos dinâmica tectônica há muitos anos, nós não temos dobramentos modernos, nós não temos montanhas aqui, cordilheiras e esse tipo de coisa. Então aqui os nossos relevos eles são bastante antigos, muito, muito, muito antigos mesmo, e o processo que está ocorrendo aqui o tempo todo é a erosão. Gente, eu queria agradecer muito. Essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí, tá? Nos comentários ou entrem em contato com o cursinho, que eu vou tentar sanar se eu souber, tá? Muito, muito, muito obrigada. Estudem e espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Beijão.